Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que ofertou nesta noite e que dizimou também. Que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoe a vida de cada um de uma forma especial. Entregar o dízimo é um gesto de reconhecimento, de agradecimento. O dízimo não é nosso, não é seu, pertence ao Senhor. Por isso nós não temos que pagar o dízimo, não se paga dízimo. Dízimo a gente devolve. Não existe, eu vou pagar o dízimo, isso não existe. Dízimo a gente devolve o que é do Senhor. Ele confiou a você para que você devolva para a manutenção da sua obra. Amém? O texto no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 1, quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Acompanhe a leitura. Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que me conheçam a ti só, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez. Estamos diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco, que o Senhor abra a porta da tua palavra, por tua graça, por tua misericórdia, e abençoe de uma forma especial. Realiza nesta noite os teus propósitos e manifesta a tua graça poderosamente, ó Pai. Alcança a cada um pelo teu Espírito e traga à luz o entendimento de cada um da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. O texto que nós lemos, ele começa dizendo que Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. É interessante a atitude de Jesus nesse texto. Ele olha para os céus e diz assim: Pai, é chegada a hora. Como que Jesus sabia a hora? De que maneira Jesus estava ciente da hora? Pastor, mas Jesus é Deus. Mas vamos analisar humanamente. Humanamente falando, Jesus é Deus, amém? Mas também Ele era homem. E Ele se manifestou como homem. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que se manifestou como homem, nasceu no ventre de uma virgem, e nasceu, cresceu, desenvolveu, chegou à fase adulta,
E de repente Jesus chega em um momento da sua vida, do seu ministério, em que ele olha para o céu e diz assim: Pai, chegou a hora, é agora. O texto deixa claramente entendermos que Jesus estava ciente de um cronograma. Amém? Você está me entendendo? Diga amém. Jesus estava ciente de um cronograma. Queridos, esse cronograma que o Senhor estava ciente, fica muito claro na expressão do texto. O que é um cronograma? O cronograma é a distribuição planejada das fases de uma execução de um projeto em determinado período de tempo. E é interessante que essa execução das fases daquele projeto, Jesus, ele tinha uma plena sintonia. Ele estava certo, ele estava convicto, ele sabia a hora. Amém? Ele estava ciente da hora, do momento certo. Um dos principais problemas da humanidade é a administração do tempo. Se tem uma coisa que é difícil para as pessoas, é administrar o tempo. Teve pessoas que não veio no culto hoje porque não soube administrar o tempo. Outros porque realmente algo impediu de vir ao culto. A administração do tempo é um grande problema da humanidade. Vivemos em um mundo apressado onde somos tentados por impulsos naturais e impulsos espirituais a nos apressar e a avançar em determinadas coisas que deveriam ter esperado um pouco mais dentro do cronograma de Deus. Escuta aqui, o tema da mensagem é o cronograma divino. Grave isso aí. O cronograma divino, ou cronograma de Deus. É o tema da mensagem. Então, quando Jesus para e diz, olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora. Queridos, ele conhecia o cronograma. Ou melhor, ele estava sintonizado ao cronograma, ao desenrolar de cada fase do seu ministério. Quando chegou o momento, ele sabia que o momento havia chegado. Glória a Deus. Escute aqui, ele não perdeu tempo. Em nenhum momento Jesus perdeu tempo. Ele estava em plena sintonia com o cronograma divino. Ele viveu o tempo todo do seu ministério sendo guiado por um cronograma e ciente de que aquele cronograma estava em vigor todo o tempo. E ele se encaixou naquela sintonia, olha aqui para mim, e viveu segundo a vontade do cronograma divino que estava sendo desenrolado. O tempo todo nós estamos sendo impulsionados por impulsos externos, impulsos espirituais e impulsos naturais. E esses impulsos naturais e espirituais, internos e externos, eles vêm para nos apressar. Sabe qual é o principal objetivo? É nos apressar. Quando nós nos apressamos, nós tomamos decisões que às vezes não era para ter tomado. Então, os impulsos, eles servem para nos apressar. Vai logo, faz logo, toma logo, faz logo. Fazer as coisas correndo, fazer as coisas com pressa. E isso, muitas das vezes, faz com que tomemos decisões que seria melhor ter esperado um pouco. Seria melhor ter aguardado um pouquinho mais, pedido a direção de Deus. Mas os impulsos são aguçados. Os impulsos naturais, quais são os impulsos naturais que nos apressa?
o que promove essa pressa, essa agonia, os impulsos naturais são a visão, a audição, o paladar, tato e olfato. Os nossos 5 sentidos, esses podem nos levar a fazer coisas que não estão de acordo com os padrões do cronograma divino. Pastor, mas está em mim. Visão, audição, paladar, tato e olfato está em mim. Eu não consigo viver sem isso. De fato, por isso que nós precisamos tomar cuidado. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos impulsos naturais. A Bíblia diz que a carne, ela não agrada a Deus. Então, são pontos que nós analisamos na palavra de Deus, que nos faz entender o cronograma que precisamos seguir, que precisamos caminhar. Os impulsos espirituais, quais são eles? Além dos impulsos naturais, tem também os impulsos espirituais. Os impulsos espirituais estão na esfera do invisível, onde somos tentados todos os dias por espíritos malignos que andam ao derredor, para nos impedir de cumprir o cronograma divino. Escute aqui, olhe para mim. Os impulsos espirituais estão na esfera invisível. Você não vê? Alguém viu um demônio aí hoje? Alguém viu o diabo aí hoje? Não. A gente não consegue ver aos olhos nus. Então presta atenção. A Bíblia revela pelo menos 4 classes de demônios: principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Que são impulsos espirituais que nós precisamos estar atentos. Porque se você não estiver atento, qual é a intenção desses impulsos espirituais? É tirar você do cronograma divino. O cronograma divino é a vontade de Deus para você. Amém? O cronograma divino é a vontade de Deus para mim, é a vontade de Deus para você. E nós precisamos procurar todos os dias conhecer a vontade de Deus para conosco, conhecer esse cronograma divino para conosco. E Jesus viveu o tempo todo demonstrando uma preocupação desse contexto que fazia parte da sua vida. Porque ele, em vários momentos da sua vida, ele disse: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus coloca na sua vida, no seu ministério, de uma forma enfática, que existia um cronograma e ele estava preocupado em cumprir aquele cronograma. Cumprir a vontade de Deus, cumprir aquilo que Deus determinou. Será que nós estamos preocupados com isso? A maioria das pessoas não se importam em conhecer o cronograma divino. Elas vivem seguindo o seu próprio cronograma. Escute uma coisa aqui. Se você não seguir o cronograma de Deus, o cronograma de alguém você vai seguir. Preste atenção aqui. Você não segue o cronograma de Deus, mas você está seguindo um outro cronograma. Porque Deus diz assim: olha, vai por aqui. E a pessoa não vai, mas ela vai para o outro lado. Então ele está seguindo um cronograma próprio. Então preste atenção que nós precisamos ser sábios e entendidos para escolher entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Jesus nasceu, cresceu, viveu neste mundo, mas qual era o foco principal dele? Fazer a vontade de Deus. Era cumprir o cronograma de Deus. Na oração que nós acabamos de ler, Jesus, ele diz no versículo 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Escute aqui para mim. Ele estava ciente que ele estava vivendo no mundo
e tinha uma obra por fazer. Então entenda que tudo muda quando você vive ciente de que você tem algo para fazer dentro do cronograma divino, dentro da vontade de Deus. Quando você entende que você vive a vida neste mundo, mas você tem um cronograma a seguir, uma obra a cumprir, você está vivendo segundo a vontade de Deus. Olhe para mim aqui, Jesus era carpinteiro. Sabia disso? Jesus trabalhava em carpintaria, seguindo a profissão do seu pai, de José. Então Jesus seguiu a profissão do seu pai. Ele era carpinteiro, Júlio. Ele trabalhava com madeira. Mas ele não perdeu o foco do cronograma divino, da vontade de Deus para com ele. O serviço de carpintaria não o impediu de que ele caminhasse no cronograma divino. Você está me ouvindo? Diga amém. Infelizmente o trabalho, o serviço de muitas pessoas tira ela do cronograma divino. Você vê a pessoa está na igreja, bonitinho, vai na igreja, e de repente começa a trabalhar, some da igreja. Você não vê mais a pessoa na igreja. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor, não sobrou tempo. Nós precisamos estar preparados para viver o nosso cronograma em sintonia com o cronograma divino, amém? Porque se você tiver uma sintonia com o cronograma divino, você vai desfrutar deste mundo e você vai viver para Deus e fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Ainda que os impulsos naturais e os impulsos espirituais tente todos os dias te impedir. Olha para mim aqui. A Bíblia diz assim que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A quem possa tragar. Então presta atenção que a palavra de Deus nos aponta, nos apresenta uma batalha constante, uma guerra constante. E onde é que Deus quer que estejamos? Diga comigo, no centro da sua vontade. Glória a Deus. Jesus diz assim: olha, Pai, eu te peço que não os tire do mundo. Não é para você sair do mundo, é para você viver no centro da vontade de Deus. É para você entender que a sua vida no mundo, ela precisa seguir não apenas o seu cronograma, aquilo que você projetou, mas também o cronograma de Deus. Eu não posso me esquecer de que existe um cronograma divino que eu preciso caminhar em direção a Ele. Aleluia. Jesus ia trabalhar com a carpintaria, mas na sua mente, o seu coração estava ali constantemente a obra que ele tinha a fazer para Deus. Aleluia. E ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei-te na terra, fazendo tudo aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas que morreram hoje e não cumpriram o cronograma de Deus na vida deles. Quantas pessoas que desceram à sepultura hoje e não conseguiram fazer nem metade do que Deus estabeleceu que ele fizesse. Pastor, mas Deus não é soberano? Olhe para mim. Deus é soberano, mas Ele não vai te obrigar a absolutamente nada. Ah, pastor, mas eu posso pagar um alto preço por isso? Segundo a vontade de Deus, sim ou não? Mas precisamos estar cientes, porque o juiz é Ele é juiz de todas as coisas. Quantos estão comigo? Diga amém. O Senhor é juiz de absolutamente todas as coisas. Então nós não temos como administrar isso. O que é que nós precisamos fazer? Procurar todos os dias conhecer a vontade, o cronograma de Deus, para vivermos segundo a vontade do Eterno. Glória a Deus. Porque se conhecermos a vontade do Eterno, certamente que nós iremos cumprir a sua vontade. Não é só você que tem dificuldade. Jesus também teve.
e muitas dificuldades e muitas interferências. E a Bíblia deixa muito claro que Jesus teve muitas interferências para que ele não cumprisse a vontade de Deus. E olha aqui para mim, e às vezes vinha dentro daqueles que estavam bem próximo dele. Eu vou provar para vocês isso aqui. O cronograma de Deus estabelece um período. Escute uma coisa. O texto de João, capítulo 2, versículo 3 a 5, diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, acabou o vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha isso aqui como é tentador. Numa festa de casamento, a própria mãe de Jesus tenta fazer ele sair do cronograma divino. Você está me entendendo? Diga amém. A própria mãe de Jesus. Ah, mas é mãe, pastor. Mãe é mãe. Nem sempre a mãe está certa. Pegou aí ou não? A própria mãe de Jesus olha para ele e diz assim: ó, acabou o vinho. Na frente de todo mundo, Jesus olha para ela e diz assim: o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Para de me avexar. Você está querendo me apressar? Eu conheço o cronograma divino. Glória a Deus. Você está me entendendo? Se Jesus obedecesse a voz da mãe dele, ele teria avançado no momento que não era o momento. E Jesus diz: a minha hora não é chegada. Quantas das vezes nós tomamos atitudes, avançamos e não era para tomar atitude, não era para avançar, era para guardar um pouco. Glória a Deus. Naquela festa, naquele ambiente, Jesus operou um milagre, ele transformou a água em vinho. Mas não na hora que a mãe dele quis, mas na hora que ele entendia no cronograma divino. Isso é viver a vontade de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus. Quando você vive na vontade de Deus e num cronograma, seguindo um cronograma divino, você não vai errar o momento, você não vai errar a pessoa, você não vai errar a direção, você não vai errar a atitude, você vai fazer conforme a direção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os impulsos serão muitos. E o ministério de Jesus revela muitos que tentaram mudar. Olha o que o texto diz lá em Mateus 16, 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Olha isso aqui. Jesus começa a dizer para os seus discípulos, ensinar, dizendo para eles assim: olha, nós vamos para Jerusalém. Os principais sacerdotes, os saduceus, fariseus, todos os grupos religiosos, eles se levantarão contra mim. E eles vão me levar para um tribunal injusto, e eles irão me crucificar, e eu irei morrer. Mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Olha a precipitação de Pedro. Olha para Jesus e diz assim: Senhor, jamais isso pode acontecer contigo. Não, como assim? O Senhor é o nosso mestre. Nós vamos cuidar de ti. Nós vamos cuidar da tua vida,
para que nada aconteça contigo. Olha para mim aqui, será que você não queria ouvir uma palavra assim quando você fosse enfrentar uma situação difícil? Mas o que era que estava no cronograma divino? Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário. Não dava para mudar isso. Escute uma coisa, a situação ia ficar estreita. E Jesus, ele não queria mudar aquela situação, mas sim fazer a vontade de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. E Pedro se precipita, mas Jesus repreende Pedro, e nós entendemos no próprio texto que quem foi que estava possuído Pedro? Satanás. Satanás havia possuído Pedro para poder bajular Jesus, encher o ego de Jesus. Quem sabe Jesus não vai desistir de enfrentar aquela cruz, porque a única maneira que Jesus tinha para vencer Satanás dentro do plano da salvação era indo para a cruz do Calvário. Não tinha uma outra maneira. Então o diabo ia tentar de todos os jeitos para que ele não fosse à cruz. Olhe para mim aqui. Nós estamos vivendo em um ambiente espiritual. Não olhe para o mundo apenas como algo físico, que você consegue olhar para ali, para o outro lado, e enxergar tudo, até uma certa distância, tudo que está ali diante dos seus olhos. O mundo espiritual você não consegue enxergar. Por isso que nós precisamos, todos os dias, entender a vontade de Deus, para não fugir do cronograma da vontade de Deus. Olha o que diz o texto em João capítulo 11, versículos 7 e 8. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8 de João 11. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu quer ir para lá de novo? O texto diz que os discípulos de Jesus tentaram convencê-lo para que ele não retornasse à Judéia. Olha aqui para mim, Jesus tinha acabado de voltar de lá, e houve um grande alvoroço, queriam matar ele, queriam apedrejá-lo, e ele sai de lá, e agora ele diz assim: olha, nós vamos voltar outra vez para a Judéia. Os discípulos, no plural, todos foram para cima dele. Não, mestre, não faz isso não. Tu não viu o que aconteceu lá? Você quer ir para lá de novo? Você entende que as interferências na vida de Jesus, para que ele não cumprisse o cronograma divino, veio tanto da sua mãe, quanto daqueles que estavam próximos dele, quanto daqueles que estavam de fora. Porque os grupos religiosos, todos eles, enfrentaram Jesus o tempo todo. Amém? Mas Jesus não tinha apenas um enfrentamento dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, dos essênios e dos zelotes. Não, Jesus não tinha apenas uma guerra travada contra aqueles grupos. A Bíblia nos revela que ele tinha também interferências muito próximas deles. Os discípulos, os quais ele estava ensinando todos os dias, também estavam tentando impedi-lo de cumprir o cronograma divino. Espera aí, não era para os discípulos incentivar ele a cumprir o plano divino? Mas eles estavam querendo fazer o que? Jesus desistir do plano divino. Às vezes nós tomamos atitudes como esses discípulos. Os discípulos queriam impedir dele ir à Judéia, dizendo que ele ia morrer lá na Judéia. Aonde era que Jesus ia morrer? Não era na cruz? Mas ainda não era chegado o tempo. No capítulo 17, Jesus para diante dos seus discípulos, depois de enfrentar toda essa trajetória que não foi fácil para ele. Talvez não está sendo fácil para você.
Quem sabe você está enfrentando uma luta, uma batalha. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é: se mantenha no cronograma divino, porque Deus te dará vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda que você enfrente batalhas e mais batalhas, o Senhor, Ele vai dar vitória. Se você continuar no cronograma divino, se você continuar caminhando na presença de Deus, porque Deus é juiz de todas as coisas, aleluia, e Ele é fiel para aquele que se mostra fiel. Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. É interessante que durante todo o seu ministério, olhe para mim aqui, todo o seu ministério, Jesus se mostrou centrado, sereno. Você não vê Jesus desesperado, você não vê Jesus desanimado, você não vê Jesus confuso, sem entender o que estava acontecendo. Não, o tempo todo ele estava sendo confrontado, afrontado de todas as maneiras, de todos os lados, e ele estava tranquilo, seguindo o cronograma divino, porque ele vivia numa plena comunhão, a ponto que aquela comunhão proporcionava a ele uma paz que excede todo o entendimento, que lhe mantinha de pé, e não sobrava lugar para depressão, para reclamação. Jesus não entra no desespero, mesmo que a multidão queria apedrejá-lo até a morte. Jesus não entra no desespero, mesmo que eles prenderam Jesus e levaram para ser crucificado. Ele se manteve totalmente em autocontrole, de maneira que ele visualizava e entendia tudo que estava ao seu redor, absolutamente tudo. Até Pedro, quando o galo canta, diz o texto que Jesus olha para ele. Num ambiente de muita confusão, o olhar de Jesus encontra Pedro e olha para Pedro. Eu não te disse, Pedro, que tu ia me negar? Perceba que o equilíbrio do mestre, alguém que está seguindo um cronograma, alguém que está no centro da vontade de Deus, alguém que está fazendo e vivendo a vontade de Deus, você não encontra espaço para entrar em desespero, porque ainda que as coisas não estejam dando certo ao seu redor, você vai entender que o Deus dos céus estará ao teu favor e te dará vitória. Quantos estão comigo? Diga amém. Ainda que você não entenda, ainda que de repente há confusão para todo lado, Jesus estava lá. Ele estava lá caminhando e cumprindo todos os desígnios que lhe foi confiado. Glória a Deus. Queridos, é fácil entendermos quando nós estamos cumprindo os desígnios que foi confiado pelo Senhor? Será que é fácil? A palavra de Deus nos ensina de uma forma tão incrível. Perceba uma coisa: quando você fizer algo que não é a vontade de Deus, o que vai acontecer com você? O Senhor vai dizer assim: olha, isso não é da minha vontade. E Ele vai falar com você. A nossa mente é algo, é um terreno que é você e Deus que anda nele. Ninguém mais entra aí, mas Deus entra. Quando você vive seguindo um cronograma divino, as interferências elas podem ser fortes, mas o Senhor, Ele vai tomar você pela mão direita, Ele vai caminhar com você, Ele vai levar você à vitória, para que você entenda que você foi escolhido por Deus. O cronograma tem um propósito. Que propósito lindo que tem o cronograma divino. Eu vou parar aqui no primeiro ponto. O versículo 2 aponta o propósito. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne,
para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Qual era o propósito? Dar a vida eterna a todo aquele que crer. Você está me entendendo? Diga amém. O cronograma tinha um propósito. O que é um propósito? O propósito é o que se quer fazer, o que se quer realizar, o plano, o alvo. Então, o cronograma divino não era algo sem pé e nem cabeça. Não. Foi algo programado por Deus, com começo, meio e fim. Amém? E Jesus caminhou o começo, meio e fim do seu ministério. E no final, nas vésperas da sua crucificação, ele olha para o céu e diz assim: Pai, chegou a hora. Oh, glória. Você consegue imaginar o respirar de alívio de Jesus, dizendo assim: chegou a hora. Eu cheguei até aqui. Humanamente falando, eu cheguei até aqui. Você já parou para pensar na sua vida, tudo que você já viveu até agora, e você falar assim: meu Deus, eu cheguei até aqui. Eu estou aqui. Tem gente que tem muita coisa para contar, e você está aqui vivo, glória ao nome bendito do Senhor que vive para sempre. Tem pessoas que têm muito. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus já te fez parar e pensar o caminho que você já andou, aonde você chegou, o que você já fez, e o Senhor te trouxe até aqui e tem cuidado de você, e você está aqui para honrar e glorificar a esse Deus eterno que é digno de honra e de glória. O cronograma tinha um propósito de dar a vida eterna a todos aqueles que foram chamados e vocacionados por Deus, e Jesus sabia disso. Então a peleja dele foi por mim e por você, o sofrimento dele foi por mim e por você, a perseguição que ele suportou foi por mim e por você. Não foi apenas a cruz que ele suportou por mim e por você, mas todas aquela afronta, todas as interferências externas e internas, todas as interferências ele suportou por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Não se pode conquistar a salvação por meio de boas obras ou de boas ações. O cronograma divino tinha um propósito, e o propósito era a salvação, dar a vida eterna àqueles que creem. Imaginemos, pois, que se Jesus não cumprisse o propósito, estaríamos perdidos. Escute uma coisa aqui: não tem como alcançar a salvação a não ser por Jesus. O sacrifício na cruz seria anulado se você acreditasse que o purgatório fosse real. Imagine a doutrina ensinada do purgatório. Se o purgatório fosse real, que não é um ensinamento bíblico. Se o purgatório fosse real, para que Jesus morrer na cruz? Se o purgatório fosse real, seria inútil Jesus morrer na cruz. O purgatório não é um ensino bíblico. A reencarnação também não é um ensino bíblico. O propósito do cronograma divino é a vida eterna por meio de Cristo, através de Cristo, da salvação em Cristo. Se você aceita o purgatório, você anula o sacrifício de Cristo. Escute aqui: se você vai para o purgatório e lá você fica purgando lá, se purificando dos seus pecados, quantos anos você vai ficar lá purificando os seus pecados? Ninguém revelou isso. Só diz que você vai para lá, a pessoa vai para o purgatório e fica no purgatório lá, purgando os seus pecados. Quanto tempo? Nenhum padre revelou isso. Ninguém sabe quanto tempo vai ficar lá. Mas
digamos que, se isso fosse verdade, porque não é, mas se isso fosse verdade, por que Jesus morreu na cruz mesmo? Se eu posso ir para o purgatório e lá eu vou ser purificado. Logo, se você acredita no purgatório, você anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a mesma coisa a doutrina da reencarnação. Se você acredita na reencarnação, você anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque o camarada, ele fala assim, não, eu vou morrer e vou reencarnar. Então, se você fizer boas obras, se você for bonzinho nessa vida, na próxima vida, você vai ter uma vida melhor. E cada vez que você morrer e reencarnar, você sendo melhor, você vai reencarnar melhor e melhor, até você ficar santo. Para que Jesus então? Você anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você anula o cronograma divino da salvação. Eu vou parar no primeiro ponto, eu falei, eu estou concluindo. Então escute uma coisa, se dependêssemos desses cronogramas de homem, estaríamos perdidos. Mas nós fomos chamados por Cristo e vocacionados por Cristo. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos garante a vitória. Não é purgatório, não é reencarnação, mas o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele suportou toda a afronta para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Quantos estão comigo? Levante a sua mão e dê glórias ao nome bendito do Senhor. Fique de pé, por favor. Conhecer e entender a vontade de Deus deve ser o nosso alvo. Paulo diz assim: se esperássemos em Deus apenas nessa vida, seríamos o mais miserável de entre os homens. O que Paulo está dizendo? Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure seguir um cronograma divino, porque isso é o que faz sentido na vida de um homem e na vida de uma mulher. Não existe sentido para a vida se você não segue um cronograma divino, se você não segue a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é revelada através da sua palavra. E todos os dias o Espírito de Deus faz arder em mim, arder em você, arder em cada um de nós, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aleluia. O que precisamos é nos render a Ele todos os dias. Se renda ao Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus.